Após apagão em São Paulo, no início do mês, depois de um temporal, reacende a preocupação aqui em Ribeirão Preto também, por conta de falhas no fornecimento de energia elétrica. Queda de árvores e fiação exposta tem sido rotina em alguns bairros da cidade. A dona Leonilda aponta a mão para cima para mostrar os fios no meio dos galhos da árvore da casa dela. Preocupação em cima do telhado e também com o poste antigo de madeira que já foi alvo de raio anos atrás. Eu tenho medo das galhas cair em cima da minha casa, além de eu ter danos castelha, ainda dá um curto-circuito, porque as galhas estão todas emaranhadas nos fios, inclusive uma galha já caiu, está pendente no fio, caída, e a outra árvore também. Ela chamou a prefeitura para fazer a poda da árvore e também a CPFL para organizar a fiação. Mas virou um jogo de empurra-empurra. A prefeitura veio, tirou alguma galha, a CPFL veio e tirou uma galha só, falou que não podia tirar. Eu falei, mas como? Está no meio dos fios. Ele falou que não é serviço deles. Eu liguei também na Defesa Civil. A Defesa Civil pediu para mim ligar na Ambiental, inclusive está com cadastro lá na Ambiental, porque as árvores estão com a raiz muito grande, inclusive já caiu uma senhora que se machucou. Aí eu fico ligando e ninguém faz nada. A CPFL veio aqui, só olhou e falou que não pode fazer nada, que meu esposo que tinha que ou ele cortar ou contratar alguém que cortasse. Eu falei para eles, falei assim, então quer dizer que meu esposo pode, ou a pessoa, se a gente tivesse dinheiro para contratar, vai se expor, né? Sendo que eles vieram e não fizeram nada. A recomendação do engenheiro eletricista é não mexer porque é perigoso, somente pessoas capacitadas. E nesse caso, ele explica as responsabilidades. Não é por aí que se resolve, tem que ser harmônico, principalmente entre a prefeitura e a concessionária de energia, de resolver o caso dessa pessoa e não simplesmente jogar, como se fala, batata quente para outra pessoa, eles chamarem alguém, porque a eletricidade tem um risco alto, principalmente dependendo do poste, que tem alta tensão, é gravíssimo, né? Então eles têm que trabalhar em conjunto para poder resolver o caso e não simplesmente passar, porque dificilmente essa pessoa teria condições técnicas de entender os riscos que tem ali no corte, na poda das árvores. O que essa senhora deve fazer então? Ela tem que reforçar a questão do direito que ela tem de receber a energia com qualidade e manter esse protocolo em aberto junto à Prefeitura e à CPFL para que eles entrem num acordo. Não pode simplesmente deixar ela na mão e ela que resolva. A preocupação também é com a queda de energia e saber como a CPFL está trabalhando para evitar casos como o que aconteceu em São Paulo no início do mês. Um apagão que durou mais de 70 horas e prejudicou 1.400.000 endereços após um temporal que derrubou centenas de árvores, afetando a rede elétrica. Cada vez mais a questão do famoso plano de contingência deve ser realizado por todos os órgãos envolvidos, tanto a concessionária como a prefeitura, de como atuar numa situação dramática como foi São Paulo, no sentido de tanto a concessionária ter questões de redundância, que a gente fala de alimentar um bairro por mais de uma entrada, se perder uma eu consigo alimentar outra, né? E questões da prefeitura também no manejo, nos cortes, nessas podas, levar mais a sério a questão de não deixar só quando alguém reclama, você ter equipes atuando em bairros com uma rotina focada nisso o ano inteiro, para que a gente tenha as árvores sob controle e bem podadas para não prejudicar a rede elétrica. E a concessionária também, no sentido de ter equipes de plantão, reforço nesse período chuvoso, que a gente sabe que daqui para o final do ano tende a aumentar muito, para que minimize essa questão de falta de energia, porque veio para ficar. Infelizmente, são essas mudanças climáticas que estão acontecendo e a gente tem que se preparar. Não dá para dizer, eu não sabia. Isso está acontecendo, então cabe a eles se prepararem para isso. Energia é essencial no dia a dia. Por isso, a companhia precisa se prevenir até com investimentos, para evitar possíveis prejuízos diante dos eventos extremos, como os temporais repentinos que têm ocorrido por aqui. Seja com equipamentos, com equipes, questões de redes paralelas assim que existe hoje para alimentar pontos críticos, hospitais, centros comerciais, etc. Tudo para minimizar essa situação. E os órgãos públicos cabe ter
esse bom diálogo, porque tem partes nisso, na questão do controle da arborização, bem como a fiscalização de que isso tudo aconteça junto com as concessionárias de prestação de serviço básico para a população. Nós tentamos marcar entrevista com um porta-voz da CPFL, mas não foi possível agendamento. Sugestões de datas e horários que não foram aprovados pela Companhia Paulista de Força e Luz. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre o caso da moradora que nós mostramos aí no comecinho da reportagem, a Secretaria da Infraestrutura informou que fará uma vistoria no local para avaliação e depois providências. Aí a CPFL Paulista acabou enviando para a nossa produção uma nota, onde diz que a rede elétrica é projetada para suportar condições normais de operação, incluindo chuva e vento. No entanto, eventos de intensidade atípica podem causar impactos. E quando há danos, na maioria das vezes, eles são provocados por quedas de árvores de grande porte, inadequadas para áreas urbanas e plantadas sob a rede elétrica. Garantiu que todo o efetivo da distribuidora está preparado para atuar de forma contínua em caso de necessidade. 170 milhões foram investidos na macro-região apenas no primeiro semestre. Por fim, orientou que o usuário que encontrar qualquer instabilidade na rede pode entrar em contato pelos canais de comunicação disponíveis no site cpfl.com.br. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o engenheiro civil Anderson Manzoli, a quem eu já agradeço aqui, desejando boa tarde para você, Manzoli. O exemplo da moradora que nós mostramos aí na matéria, de fios no meio de galhos de árvores, é preocupante e ainda não foi resolvido. Vemos muito um jogo de empurra-empurra aí também, né, entre CPFL e Prefeitura. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado André. Bom, primeiro tem que ficar claro que a responsabilidade, de forma geral, pela poda das árvores é da Prefeitura. Porém, toda vez que existe algum risco de esses fios estarem aí muito próximos aos galhos, aí corre a CPFL. Então, a regra é mais ou menos assim. Imagine que você precise mandar um funcionário ir lá fazer o serviço. E ele precise de equipamentos especiais, como EPIs próprios, equipamentos que são resistentes, de repente, a choque, ou até desligar algum tipo de fio. Aí, quem é responsável é a CPFL. Por quê? A Prefeitura, os seus funcionários, não têm esses mesmos equipamentos, não têm esses mesmos EPIs. Então, numa situação de fios estando encostado em galhos com algum risco, aí já passa a ser da CPFL mesmo. E não cabe a ela tentar jogar para a Prefeitura, porque a Prefeitura sim é responsável pela poda, mas em situações normais, num terreno baldio, com uma árvore que está relativamente os galhos longe da rede, aí é da Prefeitura. Bem, na própria nota, vou reforçar aqui mais uma vez, a CPFL diz que às vezes os danos são provocados por quedas de árvores de grande porte ou até mesmo inadequadas para áreas urbanas plantadas sob a rede elétrica. E aí vem a mesma CPFL e não dá para dizer para a moradora que ela deve chamar alguém para cortar os galhos ou até mesmo o marido dela. A gente está falando de algo que é perigosíssimo, né? Como é que resolve esse jogo de empurra-empurra então? Exatamente, nem pode. A informação que o funcionário da CPFL passou para a moradora está errada. Porque, veja, para você fazer qualquer tipo de poda ou fazer qualquer tipo de intervenção em qualquer tipo de árvore, você precisa de uma autorização de poda. Dependendo da espécie, é necessária até uma autorização dos órgãos ambientais. Então, de forma alguma, uma pessoa sem autorização e sem os corretos equipamentos deve se aventurar a fazer qualquer tipo de intervenção. Mesmo porque se ele podar uma árvore que é protegida, é crime e ele responderá por isso. Então, a informação que foi passada a morador está errada. Temos visto também muitas questões envolvendo queda de energia. A Companhia de Força e Luz precisa se preparar com investimentos para não acontecer aquilo que aconteceu lá em São Paulo, um verdadeiro apagão. O pessoal ficou nas escuras lá, alguns bairros até uma semana. Exatamente. Primeiro são as medidas preventivas, isto é, todo cidadão tem direito de plantar uma árvore na sua calçada. Mas o que é o indicado? Ele procurar, antes de plantar essa árvore, ver as espécies cuja raiz não vai causar nenhum tipo de problema na rede de esgoto ou de água e que os galhos não vão causar nenhum tipo de problema na rede aérea. Né? Nos locais que tem rede aérea, porque sabemos que tem alguns locais que tem rede elétrica subterrânea. Mas a primeira coisa é a Prefeitura fiscalizar
esse tipo de plantio de árvore que não é a mais adequada. Em segundo lugar, dos locais onde já existem essas árvores e não tem jeito, é fazer um mapeamento e ficar sempre atento em condições de vento, etc., extremos, como é que está essa árvore em relação aos fios. Se for realmente uma situação que se deparar que um galho pode romper e pode romper algum galho quebrar e romper algum fio, é necessário de forma preventiva a prefeitura já fazer o correto manuseio dessa árvore. Por que a prefeitura? Porque ainda não está encostado, ainda não é um momento que necessita se chamar CPFL. Agora, a partir do momento que já encostou, que já virou um risco para um funcionário comum da prefeitura fazer qualquer tipo de manuseio, aí é a CPFL que precisa entrar em cena e fazer o serviço. Nós estamos indo para aquele período do verão, que é o período de chuvas fortes, né? No fim do dia, mas olha, nós tivemos... Acho que ontem foi segunda, então no domingo aquela chuva forte lá em Altinópolis derrubou muitas árvores, parte da cidade também ficou sem energia. Já está na hora dos prefeitos se reunirem com essas companhias de cada cidade para saber realmente como está a situação para um eventual desastre natural, né? Exato. Primeiro precisa ser feito um cadastro desses pontos onde existe qualquer tipo de risco. Então, isso a prefeitura, junto com outros órgãos, já pode começar a fazer. Então, numa situação de vento intenso, quais são os locais, quais são as árvores, quais são as situações que podem acontecer e já criar um plano para que, se algo aconteça, já conseguir colocar esse plano em ação. E hoje nós temos muitas tecnologias, né, André? Então, é possível hoje você colocar dispositivos para você conseguir, que nem aconteceu em São Paulo, você alimentar o bairro através de outras formas, de não só geradores, mas você fazer uma conexão da rede de tal forma que, se cair um ponto, o outro ponto consegue alimentar. Então, tudo isso é possível, basta uma boa gestão do dinheiro público, criando uma engenharia capaz de já suportar qualquer dessas mudanças. Então, tem como resolver o problema, basta apenas direcionar os recursos para que se tenha uma boa gestão. Anderson Manzolli, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Clube conosco. Até a próxima. Obrigado.